meus nobres, sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou homem de 32 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos e olhos castanhos e tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula hoje é um estúdio de TV e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje nós vamos falar sobre eletroquímica, mais especificamente sobre pilhas de Daniel. Para início de conversa, em eletroquímica, eu preciso te apresentar dois sistemas eletroquímicos. O primeiro deles é de uma pilha, onde requer a transformação de uma energia química em energia elétrica, por meio de reações de oxidação e redução espontâneas. Já a eletrólise, um outro sistema eletroquímico, já faz o caminho inverso. Ele utiliza a energia elétrica e transforma isso em energia química, justamente para promover reações que não aconteceriam de forma espontânea. Então isso significa dizer que em uma pilha, em um sistema eletroquímico pilha, onde requer a conversão de energia química em elétrica, é um processo espontâneo. No caso da eletrólise, que é o inverso, elétrica em química, é um processo não espontâneo. Beleza? Ok. Mas, como eu disse para vocês, o nosso foco aqui é o funcionamento de uma pilha. Então, deixa eu te mostrar um esqueminha aqui para eu deixar bem claro como é que funciona uma pilha de Daniel. Basicamente, uma pilha de Daniel, ela requer a utilização de dois eletrodos interligados por um fio condutor e ao centro um voltímetro, justamente para medir o potencial dessa pilha. Esses dois eletrodos, eu digo que são eletrodos de oxidação e eletrodos de redução. Lembra lá que para o funcionamento de uma pilha de Daniel requer uma reação química de oxidação e redução. Nesse eletrodo de oxidação, eu tenho uma placa metálica aqui de zinco submersa em uma solução aquosa do próprio metal, nitrato de zinco. Enquanto o meu outro eletrodo, aqui o eletrodo de redução, eu vou ter o meu metal, agora o de cobre, também submerso em uma solução aquosa de nitrato de cobre. Só para você ter uma noção, uma ideia, o que significa eletrodo? É justamente caminho para a eletricidade. É justamente por onde vai passar os elétrons nesse fio condutor. Mas aí você se pergunta, pô, mas que elétrons são esses? Lembra lá, meu querido, o que é oxidação? É justamente a perda de elétrons. Então, dentro de uma reação química, se eu tenho a figura de uma substância que perde elétrons, eu tenho uma outra que ganha elétrons. Então, nesse meu eletrodo aqui, ó, de oxidação, do qual o zinco estará sendo oxidado, ele vai perder elétrons, fazendo com que esse elétron aqui, ó, esses elétrons, caminhem por essa direção. Eletrodo de oxidação em direção ao eletrodo de redução. Então, Gui, e aí, qual é a tua pergunta, cara? Professor, qual a função da ponte salina? Excelente pergunta. E isso fecha justamente a estrutura da nossa pilha. Então, se uma pilha eu tenho a figura de dois eletrodos interligados por um fio condutor, a ponte salina vem justamente para equilibrar as cargas. Calma, não consegui acompanhar o raciocínio? Então, deixa eu te ajudar. O zinco estará sendo oxidado. Então, se ele será oxidado, ele vai doar dois elétrons, formando aí o íon zinco 2+. Então, justamente esses dois elétrons que vão passar por esse fio condutor aqui. E quem vai receber? Justamente do outro lado, o íon cobre 2+, que ele vai receber esses dois elétrons se depositando ali na placa metálica de cobre. E aí acompanha o raciocínio comigo. Então, se nesse meu eletrodo de zinco aqui, eu estou depositando em um zinco 2+, eu estou aumentando minha carga positiva nesse meu eletrodo. Então, o que acontece com a ponte salina? A ponte salina ela é composta de um sal, no nosso caso aqui, o nitrato de sódio. Se eu estou com excesso de cargas positivas liberadas pelo íon zinco 2+, quem vem em direção a esse eletrodo é justamente o meu ânion.
o nitrato. Do outro lado, com a chegada dos elétrons, o íon cobre 2+, ao receber esses 2 elétrons se depositando na placa metálica de cobre, eu vou ter agora uma deficiência de cargas positivas, aumentando assim, consequentemente, a minha carga negativa. Então, quem vem para cá para equilibrar as cargas? O meu cátion, o sódio. Essa é a função da ponte salina. Mais uma informação. No meu eletrodo de oxidação, ele é chamado de ânodo. É justamente o meu polo negativo da minha pilha. E do outro lado, o meu eletrodo de redução, ele é chamado de cátodo. É justamente o meu polo positivo da nossa pilha. E para fechar o nosso esquema, a gente precisa agora aprender a como calcular a diferença de potencial de uma pilha. E isso nós vamos fazer resolvendo a primeira questão. Vamos para a primeira questão, que é da VUNESP 2011, e diz o seguinte: a figura mostra uma célula eletroquímica invertida por John Daniel em 1836. Trata-se de um sistema formado por um circuito externo capaz de conduzir a corrente elétrica e de interligar 2 elétrons que estejam separados e mergulhados num eletrólito. Uma reação química que ocorre nesse sistema interligado leva à produção de corrente elétrica, conforme mostra o esquema na tela, onde eu tenho a figura de 2 eletrodos de zinco e cobre, ânodo e cátodo respectivamente, interligados por um fio condutor e um voltímetro medindo o potencial dessa pilha, juntamente com os dados dos potenciais de redução logo ao lado. Com base nessas informações, afirma-se que, primeiro, nessa célula eletroquímica, a energia produzida pela reação de oxidação espontânea é transformada em eletricidade. 2. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de zinco para o de cobre. 3. A reação de redução do cobre 2+, consome elétrons e, para compensar essa diminuição de carga, os íons K+ migram para o cátodo através da ponte salina. 4. A força eletromotriz gerada por essa célula eletroquímica a 25 graus Celsius equivale a menos 1,1 volts. É correto o que se afirma em letra A, 1, 2 e 3 apenas? Letra B, 1, 2 e 4 apenas? Letra C, 1, 3 e 4 apenas? Letra D, 2, 3 e 4 apenas? Ou é a letra E, 1, 2, 3 e 4? Bem, senhores, para resolver essa questão, vamos analisar com calma cada uma das afirmativas que ele fala no texto. E a primeira ele fala que nessa célula eletroquímica a energia produzida pela reação de oxidação espontânea é transformada em eletricidade. O funcionamento de uma pilha requer justamente a transformação de energia química em energia elétrica. Então essa primeira aqui, é claro que está correta. 2. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de zinco para o cobre? Bem, aí nesse caso a gente precisa analisar a nossa pilha. Aqui eu tenho os 2 eletrodos, está aqui o eletrodo de zinco, o eletrodo de cobre. Ele já afirma que o eletrodo de zinco é o nosso ânodo e, consequentemente, é o polo negativo da nossa pilha, e que o eletrodo de cobre está aqui, já identificado como um cátodo, que é justamente o nosso polo positivo. Bem, senhores, o eletrodo de zinco, também chamado de ânodo, é justamente onde está ocorrendo a oxidação, e é por aí que migram os elétrons. Eles iniciam a sua jornada rumo ao polo positivo, aí no eletrodo do ânodo. Então, está aqui, a migração dos nossos elétrons conforme mostra a seta aqui no nosso esquema. Então, a 2, sim, está correto. Os elétrons caminham justamente do zinco para o cobre. 3. A reação de redução do cobre 2+, consome os elétrons e, para compensar essa diminuição de carga, os íons potássio migram para o cátodo através da ponte salina. Vem aqui comigo aqui, Com a chegada dos elétrons pelo fio condutor vindo lá do ânodo, quem vai receber esses elétrons? Aqui, é o íon cobre 2+. Então, esse íon cobre 2+, ao receber os elétrons, ele vai ser depositado como cobre metálico aqui ao redor da minha placa metálica. Consequentemente, eu vou ter um excesso de cargas negativas do meu sulfato.
Então, como o funcionamento de uma ponte salina, a sua funcionalidade é justamente equilibrar as cargas, esse excesso de cargas negativas faz com que o cátion do nosso sal, do nosso cloreto de potássio, justamente o K+, migre em direção ao eletrodo para compensar esse excesso de cargas negativas. Então, em relação à terceira, está correto, verdadeira, perfeito. Vamos agora para o quarto item. E ele diz que a força eletromotriz da nossa pilha, aí ó, é menos 1,1 volt. E é aqui que eu respondo a pergunta que eu tinha comentado para vocês na nossa aula antes de iniciar a primeira questão. Vem comigo e volta ao nosso esquema. Preste bem atenção. É recomendado pela IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, que os dados de potencial de cada eletrodo sejam dados em função do potencial de redução. Tá? Então, é crucial que você, ao analisar uma questão, imediatamente identifique quem é o eletrodo que está oxidando e quem é o que está reduzindo. Ao analisar puramente e fria os números passados pela questão através do nosso potencial de redução, caso você não consiga identificar quem está oxidando e reduzindo, olhe para os números. O potencial de redução maior, 0,34, que é atribuído ao cobre, é justamente o nosso eletrodo de redução. Consequentemente, o zinco será o de oxidação. Então, para calcular a DDP, para calcular o potencial de uma pilha, basta você pegar ali ó, potencial, basta pegar o potencial maior e subtrair pelo potencial de redução menor. Potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. O potencial de redução maior é justamente o do cobre, que é o nosso redutor. Quem está reduzindo? Tá? 0,34. E subtrair pelo menor, que é menos 0,76, que no caso aqui é o de zinco. Então, o potencial da nossa pilha, o DDP da nossa pilha, vai ser justamente mais 1,1 volts. E é assim que se calcula o potencial de uma pilha. Porém, todavia, contudo, a questão diz que a força eletromotriz, o DDP, o potencial da nossa pilha, é menos 1,1 volt. Está errada, é positiva, é mais 1,1 volt. Então, a resposta da nossa questão é a letra A. As verdadeiras 1, 2 e 3. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente viu tudo sobre eletroquímica, pilhas de Daniel. Assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe as nossas aulas em todas as redes sociais. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!